E vamos aqui receber a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você, começando no texto de Lucas, capítulo 3. Quem tiver a sua Bíblia, abra, por favor, aí agora. E vamos ver o que diz o Lucas 3. A Bíblia fala aqui da atitude de Jesus diante de Deus. E a palavra diz o seguinte aqui: na sua obediência, na maneira como Jesus procedeu no batismo nas águas. Diz assim, Lucas 3, verso 21, que diz o seguinte: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti tenho prazer. Olhe bem com atenção o que a Bíblia Sagrada fala. Primeira coisa que eu chamo a tua atenção é que as pessoas estavam sendo batizadas. O batismo é uma necessidade na vida de toda pessoa que se converte a Jesus. O batismo nunca deve acontecer antes da conversão. O batismo só deve acontecer depois que a pessoa se converte. E o que é conversão? É um processo realizado pelo próprio Deus dentro de nós. Ao ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence, primeiro, que nós estamos em pecado. Toda pessoa nasceu em pecado. Não tem ninguém nessa face da terra que não tenha pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E a mensagem do Evangelho é, de fato, arrependei-vos. Essa era a mensagem que João Batista pregava. Porque é chegado a vós o reino de Deus. Se arrependam. E a gente só se arrepende daquilo que a gente reconhece que errou. E quem convence a pessoa dos seus erros é o Espírito Santo. Alguém diz assim, mas eu sou uma boa pessoa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca me prostituí, eu não minto. A minha vida é só, pastor, trabalho e a minha casa e o meu trabalho. Alguém vai dizer, eu trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, casa, trabalho, e a minha vida é isso. Eu não faço nada de errado. Mesmo aquela pessoa que julga não fazer nada de errado, ele já traz dentro de si uma natureza pecaminosa. O Salmo 58, versículo 3 diz que o ímpio aliena-se desde a sua madre e ele anda errado desde que nasceu, proferindo mentiras. Então a Bíblia diz que o ímpio aliena-se desde a sua madre. Então, ainda quando no ventre da mãe ele encontrava-se, já estava alienado. E vive mentindo desde que nasceu. Você pode observar, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, que ensinou boas coisas aos seus filhos, e eu acredito que tenha feito isso. Mas mesmo assim, eu duvido que em algum momento você não pegou alguma mentira do seu filho. Poxa, mas eu nunca ensinei essa criança a mentir. Quem é que ensinou ele a mentir? A natureza pecaminosa que ele carrega dentro dele, que o fez mentir e que o fez fazer outras coisas mais errado, por causa dessa natureza pecaminosa. E o Espírito Santo vai convencendo a gente, mostrando que, de verdade, nós trazemos dentro de nós essa natureza pecaminosa e que precisamos nos arrepender dela. Desde que Adão pecou, lá no Jardim do Éden, essa natureza entrou. O pecado de Adão, sabemos que foi a desobediência a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás, o que ele fez? Ele recusou ter o Senhor Deus como Senhor de sua vida e passou a ter o diabo como Senhor da vida dele. E isso trouxe a toda a raça humana, a toda a natureza humana, essa vida pecaminosa. E é assim que todo mundo vive, até ouvir o Evangelho.
E quando essa pessoa ouve o Evangelho e ela cai em si, o Espírito Santo a convence de que o amor de Deus pela vida dele foi tão grande, porque ele estava perdido, e Jesus veio ao mundo salvar os que estavam perdidos. E quem estava perdido? Todo mundo. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, então o seu próprio braço teve que prover a salvação para a humanidade. Foi quando Deus enviou o seu único filho para dar a vida dele por cada um de nós. Amém? Então, quando nós ouvimos o Evangelho e reconhecemos Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu perdão, da tua salvação. Foi o Espírito Santo quem convenceu essa pessoa do pecado. Também o convenceu da justiça. O que é essa justiça? A obra que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, quando ele me substituiu, quando ele substituiu você. Porque quem teria que ser crucificado, quem teria que morrer, éramos nós. Nós éramos dignos de morte. Vocês já ouviram falar de Barrabás? Quem já ouviu falar de Barrabás? Já ouviu? Barrabás era um bandido, um homem acusado de morte, culpado de sangue, que estava preso, e pela lei naquele tempo, ele deveria morrer. Mas disseram para os religiosos: olha, tenho aqui o Barrabás, um homem culpado de sangue, e tenho aqui Jesus, um homem inocente. Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu crucifique? E aí a população, o povo gritava dizendo: solte Barrabás e crucifique Jesus. Então Jesus foi crucificado no lugar de quem? De Barrabás. Barrabás representa eu e você. Jesus foi crucificado em nosso lugar. E aí, quando nós entendemos essa justiça, a obra que Jesus Cristo fez por mim, ele me amou dessa maneira, ao ponto dele dar a vida dele por mim, para que eu, ao crer no que ele fez por mim, pudesse receber o perdão dos meus pecados e a minha reconciliação com Deus. Foi isso que ele fez. Essa é a justiça. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, mas também convence o homem do juízo. O que é o juízo? O juízo vai ser o dia em que o Senhor julgará os vivos e os mortos. A Escritura diz que a mesma palavra de salvação que nós recebemos hoje, se nós a recusarmos, se não aceitarmos essa palavra de salvação que vem do Senhor, o que estamos fazendo? Estamos nos condenando. Por quê? A Bíblia diz, lá em Marcos 16, 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não, está condenado. Não estará, não será, já está. Porque em pecado e separado de Deus nós já nascemos. E estamos caminhando nessa vida rumo a uma perdição eterna. Por isso a necessidade de pregar o evangelho. Porque aquele pai que você ama, aquela mãe que você ama, aquele filho que você ama, aquele irmão que você ama, aquela irmã que você ama, aquele seu familiar, a vovó, o titio, o filhinho, se ele não se converter a Jesus e morrer desse jeito, ele vai para a perdição eterna. Porque em pecado todos os seres humanos nasceram. E é necessário ouvir o evangelho e receber Jesus por Salvador. Quem toma essa decisão e recebe Jesus por Senhor de sua vida, então ele reconhece, o Senhor o convence do pecado, que nasceu em pecado, da justiça, da obra que Jesus Cristo fez por ele no Calvário, para salvá-lo, e do juízo, porque se ele recusa a salvação que o Senhor está lhe oferecendo, ele vai enfrentar o juízo, o dia do julgamento, o dia da perdição eterna, o dia que esta pessoa não vai ter o que explicar, não vai ter como se safar, não vai adiantar mais, porque o dia do juízo, a Bíblia diz, será sem misericórdia. Hoje vivemos o tempo da misericórdia, o tempo em que qualquer pecador pode se arrepender dos seus pecados, mas no dia do juízo não haverá mais misericórdia. O dia do juízo
vai ser o dia em que nosso Senhor Jesus não vai mais interceder por nós, Ele vai nos julgar. E se nós recusamos a palavra de salvação que Ele nos traz, nesse dia do juízo, nós seremos condenados. Por isso que a Bíblia diz. E aí não há mais o que fazer. A pessoa vai partir, vai para uma eternidade, separado de Deus e nunca mais vai sair de lá. A Bíblia fala do inferno, pessoal, como lugar onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Um lugar de sofrimento eterno, onde a pessoa será atormentada dia e noite, e isso nunca mais acabará. A pessoa não vai ter como sair daquele tormento. Imagine como vai ser sério. E ainda tem gente que diz que esse mundo é o inferno. Coitada dessas pessoas. Porque se elas não se arrependerem, elas vão para o verdadeiro inferno. E aí elas vão ver como a coisa realmente é muito pior do que elas imaginam. Mas ninguém tem que ir para lá. Todo mundo pode ir para o céu. Deus tem salvação para todos. Deus tem perdão para todos. Deus tem reconciliação para todos. Jesus disse, olha, eu vou para a casa do Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A boa notícia é que na casa do Pai cabe todos nós. Ninguém precisa ficar de fora. A casa do Pai comporta. Todo mundo pode entrar lá. E como é que eu entro lá? Só tem uma maneira, pela porta. E essa porta chama-se Jesus. Quem passar por essa porta, que é Jesus, ou seja, quem de verdade decidir, Jesus, eu quero te receber por meu Salvador. Essa pessoa passa por essa porta que a Bíblia diz que ela é estreita. O caminho é apertado. A gente tem que decidir renunciar certas coisas na nossa vida para servir a Jesus de todo o coração. E quando a pessoa decide, eu não quero mais o pecado, eu quero Jesus, aí ela estará pronta para ser batizada nas águas. E é isso que João Batista fazia, batizava nas águas as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Até existiram algumas pessoas que quiseram se apresentar lá dizendo, João, nós queremos ser batizados. Mas João via o comportamento deles e dizia, raça de víboras. Até quando vocês vão tentar fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então João Batista falava muito sério com eles, que eles tinham que produzir frutos de quem realmente havia se arrependido de uma vida pecaminosa, coisa que eles não faziam. Mas aqueles que se arrependiam, João Batista ia batizando nas águas. E depois que vários ali estavam sendo batizados, quando terminou o batismo dessas pessoas, quem chegou para ser batizado? Jesus. No livro de Mateus, eu não vou abrir para não estender muito, mas lá em Mateus 3, depois você pode ler, lá você vai ver que o João Batista relutou muito, mas Senhor, eu não sou digno de batizá-lo nas águas, eu é que careço ser batizado por ti. João Batista disse para Jesus, mas Jesus disse, me convém cumprir toda a justiça do meu Pai. Então, por momento, você vai me batizar. Jesus estava aqui na terra como homem, como eu e você. Ele deixou o esplendor da glória dele no céu, veio ao mundo sem pecado, mas ele se submete e obedece da maneira que obedeceu, até no batismo nas águas. E você sabe que tem gente que hoje é relutante, resistente, e até hoje não passou pelas águas do batismo. Tem gente que eu não sei o que ele está pensando. E enrolando e não decide por Jesus. Eu fui na igreja numa sexta-feira, a primeira vez, voltei na segunda vez. Nessa segunda vez o pastor pregou e a palavra falou comigo. E ele perguntou, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Na hora eu levantei a mão, eu quero. Era a segunda vez que eu pisava os pés na igreja. Eu tinha só 17 anos de idade. Mas ali eu decidi por Jesus.
Foi numa sexta-feira. Passou o sábado, no domingo já foi o batismo nas águas. Era a terceira vez que eu estava pisando o pé dentro da igreja. Foi o dia do meu batismo nas águas. Tem gente que está 2 anos, 3 anos, 5 anos, se bobear, tem gente até há mais tempo dentro da igreja e não se batiza. Eu não sei o que a pessoa está pensando. Você está pensando que Jesus vai passar a mão na sua cabeça no dia do juízo? Ah, pastor, mas aquele bandido que estava lá naquela cruz, ele não foi batizado nas águas. Você está pregado na cruz também? Ele não tinha como descer de lá. Você nem na cruz está. Como é que é isso? Sabe, não tem história. Tem gente que fica inventando história. A pessoa tem que tomar uma posição. Mas não é passar pelo batismo, é se converter primeiro. Porque se não se converter, produzindo frutos dignos de arrependimento, não vai ser batismo, vai ser banho. E para tomar banho, a gente pode tomar banho em casa, né? Não precisa tomar banho no batistério da igreja. Então a gente toma banho em casa no chuveiro, que é melhor. Agora, na igreja, a pessoa deve ser sepultada ali a sua velha natureza. Porque ela decidiu por Jesus de verdade, de todo o coração, e aí ela vai sair das águas para viver uma nova vida com Jesus. E olha que bênção grande, pessoal. Presta atenção que isso aqui é para acontecer com você também. Aí ele diz, e aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Olha agora, o que aconteceu? Orando ele, o que aconteceu, pessoal? O céu se abriu. Oh, que coisa bonita! Quem é que quer ter o céu aberto para você? Você quer ter o céu aberto para você? Oh, meu irmão, tem gente que parece que está orando e o céu está fechado. O que está faltando na sua vida para o céu se abrir para você também? Vamos tirar aqui algumas lições. Primeira lição que eu tiro desse texto aqui é a obediência de Jesus. Você quer que o céu se abra para você? Primeiro princípio, obediência. Se não há obediência da nossa parte, o céu não se abre. Jesus se submete ao Pai e ele é batizado nas águas. Ele pode dizer, não, eu sou o filho de Deus, eu não tenho pecado, por que eu vou me batizar? Porque essa era uma ordenança do Senhor. Ele obedeceu. Eu vou me batizar. João Batista até, mas Senhor, me convém cumprir toda a justiça. Me batiza. E Jesus se submeteu. Diga, a obediência abre os céus. A nossa obediência abre os céus. A hora que você começa a obedecer a Deus, você vai ver que os céus vão estar abertos para você. A Bíblia diz em Malaquias 3 também, sobre essa obediência. Quando você obedece a Deus, sendo fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas, o que o texto promete? Ele abrirá a janela dos céus. Olha o céu se abrindo. É obediência. A obediência abre os céus. A obediência abre o céu. Sabe, a obediência, como Jesus obedeceu ao Pai, submetendo-se ao batismo. A obediência, como o texto de Malaquias fala, nos dízimos, nas ofertas, abre os céus. Mas não é só isso, é em tudo, meu irmão. A hora que você decide obedecer a Deus, os céus vão se abrir para você. Segunda coisa que abre o céu, sendo batizado Jesus, orando ele, diga, a oração sincera abre os céus. Jesus se põe a orar, e ele ora ao Pai, e quando ele ora ao Pai, o que aconteceu? O céu se abriu. Que bonito. Ele estava na obediência, e ele ora, e o céu se abre. Então, quando você está na obediência a Deus, você está cumprindo a obediência, fazendo o que a palavra manda, seguindo a orientação que Deus orienta na sua palavra, e você ora, o céu se abre para você.
Céus fechados é sinal de desobediência. Lá no livro de Isaías 59, versículo 1 e 2, mais o verso 2. Ele vai dizer: os vossos pecados fazem separação entre quem? Entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado é que faz separação. Aí, tapa os ouvidos de Deus e essa oração não chega no céu. Mas se você está na obediência e você ora a Deus, oh meu irmão, o céu se abre para você. E Jesus então se submete, obedece ao Pai, é batizado nas águas e ele ora a Deus e o céu se abriu. Tem gente que parece que o céu é de bronze. A oração dele não passa do teto. Tem gente que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, diz o ditado popular. Tem gente que diz: eu não sei por que as minhas orações não são respondidas. Pois é, você deve se examinar. O salmista disse: se eu atentar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aí você vai vendo por que o céu se fecha. Por causa da iniquidade do coração. Por causa da desobediência. Mas, se estamos na obediência a Deus e orarmos a Deus, a oração tem que ser a Deus. Jesus, em Mateus 6, ensina para nós a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Então, a nossa oração é dirigida ao Pai que está nos céus. Agora, se o céu está fechado, essa oração não chega ao Pai que está no céu. E esse céu se fecha para aquele que está em pecado, em desobediência, para aquela pessoa que não se submete ao Pai. Mas para quem se submete ao Pai, para quem obedece ao Pai, os céus estão abertos. Você orará a Deus a tempo de poder encontrá-lo. Você vai orar a Deus a tempo de reverter situações da sua vida. Adversidades, lutas que você estiver orando, você vai orar ao Pai e você vai ver que Deus vai responder. Sabe, pessoal, e é tão lindo você ter um relacionamento com Deus em que você fala e Deus responde. Sabe que tem gente que nunca teve uma experiência assim? De falar com Deus e ter a resposta da sua oração? Às vezes até já recebeu alguma bênção porque alguém orou por eles. Mas você fazia a oração. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele quer ouvir a todos. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas, às nossas orações. Então Deus está pronto para ouvir a cada um de nós. Como já aprendemos aqui, apesar de Deus ser tão grande, Ele não despreza ninguém. Amém? Ele não despreza você. Então Ele está pronto a te ouvir. Agora, se Ele não está ouvindo, é porque tem alguma coisa que fechou o céu. Então tira o pecado, o céu se abre, você ora a Deus e a resposta virá. Amém? Aí diz aqui uma coisa interessante. Orando ele, o céu se abriu. E olha agora, olha que bonito. E o que aconteceu? E o Espírito Santo desceu. Aí o Espírito Santo desceu. Meu irmão, você sabe que a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está a liberdade? A hora que você orar a Deus, o Espírito Santo desce sobre você. Aí você vai poder ser batizado com o Espírito Santo. Vai poder ser cheio do poder de Deus. Aí a unção do Espírito Santo vem sobre você e na hora faz a obra. Você lembra quando a Maria ouviu o anjo dizendo para ela: o Espírito de Deus descerá sobre ti. Olhe bem, quando o Espírito Santo veio sobre a Maria, ele fez uma mulher virgem, que nunca conheceu homem algum, gerar o Filho de Deus.
Será que se o Espírito Santo vier sobre você, ele não pode gerar em você o milagre que você precisa? Ele não pode gerar em você a cura que você tem necessidade? Ele não pode gerar a transformação da sua vida? Ele não pode produzir em você o milagre? Claro que pode. Você sabe que os dons do Espírito Santo, os dons são do Espírito. Se o Espírito Santo vem sobre você, os 9 dons operam em você. Dom de curar, né? Os dons de curar, que é no plural. O dom de maravilhas, o discernimento de espírito, né? Aí vem, sabe, o dom da fé. Na hora que o Espírito Santo vem com ele, meu irmão, tudo que ele é capaz de produzir na sua vida. Aonde o Espírito de Deus está, a Bíblia diz a liberdade. Aonde o Espírito Santo vem, a obra é feita. Um milagre acontece, diga glória a Deus. Então, se o Espírito Santo vier sobre você, sua vida não vai ser mais a mesma. Se a unção do Espírito de Deus vier sobre você, meu irmão, não vai ter porta fechada para a tua vida. Não vai ter problema que não tenha solução. Não vai ter situação que não possa ser revertida. Aí os céus estão abertos. Quando? Quando ele obedeceu, quando ele orou, o céu se abriu, e agora? O Espírito Santo veio. O Espírito Santo virá, amém? O Espírito Santo virá. A Bíblia mostra para nós alguns exemplos das Escrituras de pessoas que tiveram os céus abertos. Até no Velho Testamento, né? Quando a Bíblia fala que o Jacó deitou botou a cabeça sobre uma pedra e dormiu, e lá Deus falou com ele. Ele via os anjos de Deus, que desciam e subiam, desciam e subiam, subiam e desciam aquela escada que ele via, e ele dizia: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, diz ele. Meu irmão, então na casa de Deus é lugar que o anjo tem que subir e descer toda hora. Na casa de Deus os anjos trabalham, amém? Na casa de Deus os anjos não ficam parados de preguicite, não. Então na casa de Deus os anjos de Deus sobe, desce a escada, vai ao céu, traz a bênção para a terra, leva a sua oração ao Pai e traz o seu milagre, leva o seu clamor e traz a sua vitória. É assim. E ele via os anjos subindo e descendo. Assim deve acontecer com você. O Espírito Santo veio porque os céus estavam abertos, amém? E aí o que aconteceu? Tem mais coisa aqui, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Não era uma pomba não, pessoal. Desceu como se uma pomba fosse. Não era pomba. Era só para a gente entender. O Espírito Santo veio como uma pomba. Como é que a pomba faz, hein? Ela está voando, abre as asas, né? E vai e pousa, não é assim? Ela desce. Assim veio o Espírito Santo do céu e veio e pousou. Veio sobre Jesus. Mas aí tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Versículo 22. E ouviu-se uma voz do céu. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para falar ao seu coração. Aí nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra. A gente vai ouvir a voz de Deus, nem sempre vai ser com o ouvido assim, né? A gente vai ouvir através da mensagem da palavra. O Espírito Santo vem e fala conosco, nos dá uma luz, uma direção. Você está ligado nele e você ora ao Pai, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e ele te dá uma direção. É isso. É a hora que a gente tem que estar atento para se alimentar da palavra que ele nos dá. Ainda que naquele momento que Deus falou com você, aquela palavra ainda não é um alimento que você precisa, porque Deus se antecipa. Deus sabe que você vai precisar amanhã, depois da manhã, outro dia.
Então ele já te dá antecipadamente aquele alimento que vai te dar vitória amanhã. Ele fala. O Espírito Santo fala conosco. Nos abre o entendimento. Faz a gente entender. Ele falou. E diz aqui, ouviu-se uma voz do céu. Deus falou com Jesus. E olha o que Deus falou com ele, que coisa bonita. Tu és meu filho amado. Você já ouviu Deus falando para você, você é meu filho amado? Sabe, Deus quer falar ao seu coração de tal maneira que você sinta o amor dele por você. Para que você não tenha dúvida nenhuma de que você é um filho de Deus. Você tem que ter dentro de você essa convicção. Eu sou um filho de Deus. Não pode ter dúvida dentro de você, de quem você é. Sabe, Deus trabalha, a primeira coisa que Ele trabalha no coração do ser humano é essa questão da identidade, quem eu sou. Na cabeça de muitas pessoas, eu sou um pecador, eu sou um zero à esquerda, eu sou um ninguém. Imagina que Deus vai me ouvir. Essa é uma mensagem maligna. O diabo tenta convencer as pessoas de que elas nunca serão ouvidas por Deus. Mas quando você obedece a Deus, quando você ora, Deus vai falar com você de forma tão clara que você vai reconhecer: eu sou um filho de Deus. Eu sou de Jesus. Eu sei quem eu sou. Você tem que ter essa convicção. Você sabe que quando Jesus foi tentado em Mateus 4, a primeira coisa que o diabo tentou foi, a tentativa do diabo foi colocar Jesus em dúvida se ele seria ou não o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Foi assim que ele fez? Então o diabo, a primeira coisa, ele quis ferir a identidade de Jesus. Ele quis colocar em dúvida a identidade de Jesus. Quem você é? Porque se você não reconhece, ou se você não sabe que você é um filho de Deus, você fica intimidado em qualquer momento de orar. Os céus estarão abertos para você, mas você fica todo acanhado, sem jeito, e não consegue ir a Deus com a ousadia, com a confiança, com a certeza de que um filho vai ao Pai. Amém? Não é assim? É. Algumas vezes eu vi, eu até achava engraçado, né? Missionários vários no escritório, e o pessoal vai chegando perto do missionário, muita gente chega tudo cheio de vergonha, de tímida, né? Eu vi o pessoal chegando lá para falar com o missionário no escritório, quantas vezes? E aí, e depois outras vezes eu vi o filho dele lá chegando, ele, pai, falando um negócio, aí o missionário foi dar uma bronca no filho, aí ele virou assim, pai, e meteu um beijo assim no rosto do pai, eu fiquei rindo. Filho é isso. Filho é assim. Tem essa liberdade com o pai, acabou. Aí ele foi e beijou o rosto do pai dele, do missionário. Filho tem essa liberdade com o pai. Então o diabo quer dizer para você que você não é um filho. Mas se você passou por esse processo, você foi convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados. Você se arrependeu. Sabe, você se entregou a Jesus. Você obedeceu a Ele. Os céus estão abertos para você. Sabe por quê que o céu está aberto para você? Porque o filho é bem-vindo à casa do Pai. A casa do Pai nunca vai estar fechada para o filho. Não é? A casa do Pai nunca está fechada para os filhos. Eu às vezes brinco com a minha mãe, mãe, e aí, eu posso chegar com um galerão aí na casa da senhora?
Chegar com a família toda aí? Claro, meu filho. Né? Quando meu filho foi casar, e aí, mãe, não vai caber todo mundo na casa da senhora. A gente dá um jeito. A gente arruma um colchão com alguém, a gente pega emprestado. Vocês não vão ficar, não vão arrumar hotel para ficar, não. Vocês vão ficar na minha casa. E ela fica brava. Vai ficar todo mundo aqui. Nem que seja acampando pelos corredores, mas vai. Tem que ficar aqui. Por quê? Porque ela tem um prazer de nos receber. Diga, o filho é sempre bem-vindo à casa do pai. Você é filho? O pai tem prazer de te receber. O pai tem prazer de te ouvir. É triste, sabe? Que tem filhos que não falam com o pai. Tem filhos que passam às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes até mais. Sem ir à casa do pai. Sem ir à casa da mãe. Não acontece isso? Tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Tem gente que está nos assistindo em casa, ó, faz tempo que não vem na igreja. Faz tempo que não ora ao Pai. Faz muito tempo, sabe, que não ora a Deus para o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele. Tem muita gente assim. Precisamos acordar. Amém, pessoal? Precisamos despertar. O filho tem direito de ir à casa do pai. A Bíblia diz para nós, sabe que é lindo isso? A Bíblia diz, chegai-vos, pois, ao trono da graça com confiança. Como um filho entra na casa do pai, com confiança, é assim que nós devemos entrar. Amém? É assim. Eu chego na casa da minha mãe, oi mãe, cumprimentei ela, já entrei na cozinha, o que a senhora fez de bom aí para nós? Eu já abro a geladeira. Eu já sei que ela faz sempre uma coisa que a gente gosta. O que tem aí, mãe? O que a senhora fez para a gente? Dá uma olhada aí, vê aí. Que negócio bom que está aqui. Mas isso aí é para depois do almoço. Você almoça, depois você come. É assim que ela faz. Mas eu sei que ela faz. Ela quer agradar a mim, quer agradar meu irmão, ela faz o que eu gosto, faz o que o meu irmão gosta. E assim ela faz. Porque ela quer agradar. E o filho é bem-vindo à casa do pai, o filho tem liberdade na casa do pai, amém? É assim. Então ele quer que você entre na casa dele, ele quer que você chegue à presença dele, ele quer que você chegue com confiança. O diabo quer de alguma forma te colocar em dúvida lá dentro do teu coração, porque ele não quer que você tenha essa confiança. Por isso que ele tentou colocar Jesus em dúvida, mas com Jesus ele não rendeu nada não. Porque Jesus ouviu do Pai. Olha o que Jesus ouviu do Pai. Tu és meu filho amado. Jesus ouviu do Pai. Tu és o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Amém? Diga, eu sou um filho amado do meu Pai. É essa convicção que Jesus tinha. Então, quando o diabo vê com aquela conversa afiada, se tu és o filho de Deus, Jesus tinha convicção, eu sou um filho amado. Por quê? Porque ele ouviu do Pai. Você tem que ouvir do Pai. Você tem que ouvir a voz de Deus falando com você, abrindo o teu entendimento, sabe, trabalhando dentro da sua identidade, fazendo você enxergar quem você é. Eu sou um filho do Pai celestial, do Pai amado, do Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, se eu sou esse filho, eu tenho que me alegrar. Não posso deixar de forma alguma o inimigo me enganar. Essa convicção não pode faltar dentro de nós. Quem entendeu essa palavra de hoje? O céu se abriu para nós, meu irmão. Os céus estão abertos. E se os céus estão abertos, não perca a oportunidade, não.
chegue à presença do Pai, ore a Deus, o Espírito Santo virá. A unção de Deus vai vir sobre você. E aonde o Espírito Santo vem, olha, a obra é feita, hein? Aonde o Espírito Santo se manifesta, não tem obra do diabo que fique não, meu irmão. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque eu vou rogar ao Pai, e o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele virá, ele veio. Ele já veio. A boa notícia é que o Espírito Santo já está aqui. Então os céus agora estão abertos, foram abertos por Jesus. E ele diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Esta porta está aberta. A janela do céu se abre sobre nós. Vamos tomar posse dessa bênção.